Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre home care. O home care é aquele serviço médico hospitalar que é feito em casa e tudo isso nós vamos explicar direitinho para vocês em nosso bate-papo com o doutor Luiz Vidigal, diretor da Medicare. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Ale. O prazer é sempre meu. Bom, só para contextualizar para a gente iniciar o nosso papo, quem define o que o paciente receberá durante o home care é o médico em acordo com a sua necessidade técnica. Isso inclui serviços como, por exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia e tantos outros. Isso é que nos será explicado pelo doutor Luiz Vidigal. Como é que é isso, hein, doutor Luiz? Bom, a nossa população, ela está envelhecendo. Uhum, A nossa população, ela está procurando mais hospital e ficando mais doente. Mais doente não é no sentido de que coisa ruim. Antes o pessoal morria sem diagnóstico, né, Orley? sim. E como? Então acontecia, olha só, antes a pessoa tinha sintoma, não tinha onde recorrer. Se tivesse o local para recorrer, muitas vezes não se dava o diagnóstico, porque você não tinha aparelhagem. Depois passou a procurar o hospital tinha uma aparelhagem mínima, mas não tinha um tratamento eficaz. Hoje você tem isso tudo. Pelo menos na nossa região, graças a Deus, né? Hum, Muito bem provida, muito bem dotada de serviços de saúde. muito. Então hoje você tem condição de procurar a unidade de saúde, seja pública, seja privada. Tem a aparelhagem, existe o tratamento. Com isso, duas coisas acontecem: a longevidade da pessoa viver mais e, consequentemente, infelizmente, se Deus nos permitir, a gente vai deteriorando, né? E o homem de 100 anos hoje é rotina, né? Acontece muito. E muitas vezes também o doente, ele, infelizmente, ele pode ficar com sequela. Seja daquela internação, seja porque a doença, a condição que o levou à internação, ela é permanente. Uhum, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, teve um AVC muito extenso, com muita sequela, enfim. Ou aquela doença realmente ela é perene, né? Ela é contínua, ela é crônica, como nós chamamos, e dela advirão sequelas, uhum. incapacidades, e o paciente vai tendo cada vez mais necessidade de retaguarda, de suporte à vida. Uma sonda de alimentação, uma traqueostomia para poder aspirar, muitas vezes a traqueostomia para conectá-lo a um ventilador mecânico. Uhum. E até que ponto ele vai ter que ficar no hospital por isso? Ora, a partir do momento que ele está estabilizado, não tem que fazer mais nenhuma cirurgia ou uma intervenção maior, mais agressiva, e ele estabilizou, ele vai ficar naquela condição. Por que não ir para casa? Então, hoje, através do home care, seja da menor complexidade, imaginemos aqui, quer fazer um curativo de uma ferida muito profunda, Uhum. de um diabético, por exemplo, seja de um antibiótico para o paciente que já pode sair do hospital, mas vai precisar fazer um antibiótico ainda para uma pneumonia, para uma infecção óssea chamada osteomielite, ou seja, por esses pacientes mais complexos que vão precisar de um suporte realmente bem robusto, então institui-se a home care para esse paciente, que vai ser solicitada pelo médico que o está tratando, ou pelos médicos. Às vezes você tem uma equipe, Uhum. né, de dois ou mais médicos, mas aquele médico fala: olha, o meu paciente pode sair do hospital, mas desde que ele use antibiótico. Outra situação, desde que ele possa usar o oxigênio e fazer fisioterapia. E essa outra paciente, desde que ela tenha um aparato para ajudá-la a respirar, porque ela não consegue mais, infelizmente, respirar por si. Então, ele vai elencar Uhum.
os profissionais, os equipamentos, as medicações de que o paciente precisa para que ele possa ir para casa. O home care com cuidados paliativos é a mesma coisa, não? Vamos lá, excelente pergunta. Cuidados paliativos eles são instituídos quando você infelizmente não pode mais curar aquela condição, né? Então imaginemos aqui um paciente que teve um AVC muito extenso, um senhor de 80 anos, 90 anos, e que ficou com uma sequela muito grande, para a qual não se espera tanto pela área do AVC, que foi muito grande, Aham. uma área muito grande do cérebro ficou sem funcionar, quanto pela idade também, que é mais difícil. A plasticidade neuronal já não é de um menino de 20 anos, né? Claro. Então não se espera que ele vá melhorar. E aí ele precisa de um suporte para a vida, mas também a família não vai querer prolongar a vida dele. Imagina que ele não está falando, ele precisa se alimentar por uma sonda, às vezes usa oxigênio, depende do É enfermeiro. uma sobrevida, né? Perfeito. Ele não vive mais. Perfeito, Wanley. É quando o paciente... O que é viver? Eu falo muito isso, sabe? Uhum. Para não falar um termo assim mais chulo, enquanto você está limpando o seu bumbum, compensa viver. A partir do momento que tem alguém que precisa fazer isso, você não sendo mais bebê, aí você não alimenta por você, você não vai na esquina para fazer aquilo que você gosta, você não vai conversar com seus amigos, não vai conviver com a sua família, ver o seu filho, o seu neto, ajudar nos problemas. É isso que você falou. Você não vive, você sobrevive. Envolve também a questão de dignidade e falta dela, né? Perfeito. São duas palavras fundamentais. Você ter dignidade, tá? Eu não vivo por mim. Eu vivo por conta do que os outros fazem por mim. Eu quero isso. Em algum momento você deixou isso escrito? Eu aconselho que todo mundo deixe. Eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Eu falo muito, pode ser uma coisa meio... meio tragicômico que eu vou falar, mas eu falo, no meu caixão é a bandeira do Vasco e do Belândia Esporte Clube. As duas. Sofri até depois, né? Então é isso que eu quero. E Você quer levar o sofrimento além túmulo. São Pedro vai ter que me ajudar. Mas eu falo muito para ela e ela vice-versa, olha, por favor, não faça isso, nem isso, nem isso, nem isso. Eu entrevistei aqui recentemente o Dr. Marcos Alvinair. Então foi uma conversa assim que levou um pouco mais para o lado espiritualista, vamos dizer assim. O Dr. Marcos falou uma coisa interessante, entre tantas outras que ele disse, que a gente não está preparado para a finitude da vida. Sim. Né? Ele falou, até ele me prometeu que viria aqui um dia para a gente falar extensamente sobre isso. Que a morte é uma coisa fatal, que vai chegar, isso Sim. é bobagem, não adianta a gente fantasiar, mas que tem que estar preparado para isso, né? E, de certa forma, esse home care permite isso, de certa forma. Então, essa questão do paliativo e de você conversar sobre a finitude, sim, aí entra naquela questão de paliar. Então, você não espera mais cura, mas você tem que dar aquilo que você disse, dignidade. Então, o paciente, para ser limpo, para ser alimentado, para ser hidratado, receber os remédios, a posição na cama não está muito boa. Quantas vezes você acorda de madrugada, ou então você tira um cochilo depois do almoço, a mínima dor que você sente, você já vai te acordar, isso vai te acordar e você vai mudar de posição para ficar aliviado, para ficar bem acomodado, né? E confortável. Então, em determinada situação, você não consegue fazer isso mais. Então, pelo menos essa dignidade, a boa posição, hidratação, a limpeza, a higiene, o asseio, isso sim. E conversar muito com a família. Até que ponto iremos aqui? Você não deixa de fazer nada. Deixar de fazer alguma coisa, você não vai tirar nada, né? Então, o paciente está lá com oxigênio, você não vai lá desligar. Isso é eutanásia. Eutanásia é você não envidar os meios necessários para que o paciente mantenha a vida
ou sobrevida, né? A função dos órgãos vitais. Mas às vezes você pode deixar de empregar uma coisa que vai só provocar mais sofrimento, vai prolongar o sofrimento do paciente, prolongar a vida desnecessariamente, que é a morte com sofrimento, que é chamado de distanásia. Imaginemos o seguinte, eu estou com 90 anos, tenho uma doença terminalíssima, seja uma doença neoplásica, que é um câncer, né? Uhum. Ou uma doença neurológica, um Parkinson, que não me faz fazer, não me permite mais fazer absolutamente nada. Meus rins param de funcionar. Será que fazer hemodiálise é uma coisa que tem que ser aventada? Para me passar um catéter numa veia calibrosa? A máquina fazer o trabalho que os meus rins pararam de fazer? Ou é uma morte natural? Seguramente é uma morte natural. E aí vem a ortotanásia, que é a boa morte. É você dar toda a condição do paciente ter tranquilidade, sem dor, sem sofrimento para respirar, ele ficar tranquilo e deixar a morte natural acontecer. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Tem uma pergunta que nos passaram. Não sei se vai ser fácil de responder essa pergunta. A pessoa está ali, ela está dopada, os olhos parados, praticamente vegetando. É possível que essa pessoa esteja ali sem manifestar, mas sentindo dores? É possível. Aí, como você já entrevistou um colega que tem uma cultura médica vasta, muita experiência, existe corpo, existe mente, existe alma. Uhum. Vamos deixar a alma por último, né? O corpo, claro, ele está entregue, a mente pode ser que tenha alguma atividade ainda, porque muitas vezes o paciente não se comunica, mas alguém chega, o marido, ou a esposa, ou um filho, um neto, e o paciente começa a lacrimejar. Não por uma irritação ocular, que é uma coisa facilmente perceptível, mas corre uma lágrima. Então, aquele ou aquela paciente tem algum sentimento. Agora, se a gente for para o lado espiritual ou espiritualista, no qual eu acredito, mas a gente não tem que fazer nenhuma apologia, né, a absolutamente nenhuma religião, e a gente respeita quem é ateu ou agnóstico profundamente, né? Esse paciente, para quem acredita, tem um aprisionamento espiritual. E aquilo, sim. o que quer dizer isso espiritualmente para o paciente, a gente nunca conseguiria dizer. Mas de testemunho que eu te falo, aí nesses 25 anos, como médico, 14 fazendo home care, é que muitas vezes daquele paciente para o qual não se espera que ele tenha nenhuma sensação, existe alguma coisa, escorre uma lágrima em determinadas situações. Muito raras e muito específicas, mas a gente testemunha isso aí. Para o médico é uma situação terrível, né? Sim Você e fica não. impotente, né? Também. Sim e não. A impotência, a gente é treinado para se domesticar. Eu estou provendo o melhor para o paciente no sentido de controlar as funções vitais, evitar que ele tenha dor ou algum sofrimento orgânico? Sim. Ok.
Agora, é frustrante por você não poder trazer à tona ou voltar, fazer com que volte à tona o nível de consciência dele. Nesse sentido, sim, mas a gente permite que essa parte de satisfação com o bem-estar, ele suplante essa frustração, Orley. Um treinamento que nós não temos em casa, nós somos latinos, né? Sim. Somos religiosos, eu tenho formação católica. Eu falo, eu saí do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de mim. Não pratico, mas eu... É aquela coisa, né, da primeira comunhão. aquela coisa da toda. crisma, etc, etc. E veja bem, existe nascimento, existe vida e existe morte. Nós não somos treinados para entender que a morte é a evolução da vida. Nós somos meio que treinados ou nós somos submetidos àquelas cenas de que a morte é o contrário do nascimento. Eu entendo que alguém morrer antes da hora, um bebê, uma criança, uma pessoa jovem, eu entendo que realmente é chocante e dá essa sensação. Alguém que nasceu, viveu plenamente e chegou ao óbito, ele exerceu o ciclo da vida. É aquela coisa. Então, nesse caso, a morte foi a evolução da vida. Alguns dizem que não existe morte, né? Existe o nascimento de uma saudade. Aí já é filosofia. Aí é filosofia. E na filosofia, eu te falo que a filosofia, Orley, nos ajuda enquanto médicos. Em que sentido? Naquela palavra que você falou de forma assim, muito, muito feliz. Sobreviver. Sobreviver no sentido filosófico compensa? Eu sei que alguém da família vai dizer, mas o neto ainda quer ver o avô. Ou a neta, ela está grávida e queria que o avô visse o bisneto. O filho vai se formar, a gente tem casos assim. O filho vai se formar. Então, se tem um nível mínimo de consciência e vai entender aquilo, eu acho que compensa plenamente. Agora, a partir do momento que é para a família entender que o corpo está lá e ele vai presenciar aquilo, filosoficamente não compensa. Aí é porque nessa questão da saudade, a pessoa não quer ter. Vem o egoísmo que todos nós temos. Eu já perdi o meu pai e minha mãe, e aquele egoísmo que fala, não quer se separar. A separação terrena, né, a gente que vê alguém partir, ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Eu falo muito isso às vezes para amigos que estão com parentes próximos já terminando a vida, né? Assim, às vezes até em trabalho de home care, eu falo para ele, bicho, tem que torcer para ir embora. Sim. É egoísmo da gente, é isso que você falou, é egoísmo a gente às vezes querer a pessoa próxima da gente. Eu falo isso que eu já perdi pai, perdi mãe, perdi irmão, essa coisa toda. Então, a gente sabe o que fala, né? Ô Luiz, tem casos, eu sei que tem, particularmente tem um caso, inclusive atendido pela Medicare, que há anos a pessoa está ali vegetando, né? Na casa dela, no apartamento, Sim. um micro-hospital ali dentro de uma sala. É um caso meio, não sei, a gente não pode julgar, né? Porque cada um é cada um. Mas é muito triste, não é não? É aquele ambiente meio funesto, né? Muito. Mas aí existe muita conversa com a família também. Então, é complicado porque você está prolongando uma sobrevida. Por outro lado, a família que apoia e abraça aquela causa e não prende o paciente a qualquer custo, a gente percebe que é uma evolução mais tranquila, sabe?
Imagino que espiritualmente o paciente até sofra menos, porque a família entende muito isso aí, como eu falei. A própria família muitas vezes pede para não se fazer alguma coisa. E a gente conversa com a família, esse exemplo que você está citando, a gente sabe, a gente conversa com a família e é um apoio incondicional, de um lado e de outro. Uhum. A gente apoiando no sentido de não fazer nada agressivo, nada invasivo, e a família pedindo o mesmo. Agora, vamos voltar para aquela questão filosofal ou a questão espiritual, é de se perguntar, faz sentido? Né? Eu tenho formação católica, mas o espiritismo, ele explica muito bem isso aí. Muito bem. Essa questão de ter que passar por isso. Vai de cada um também, né? Sem dúvida. Bom, doutor Luiz, tem serviço de hotelaria, de refeições, essa coisa toda no atendimento de home care? Essa questão é por conta da família. Então, Certo. a família, como isso está tudo no âmbito da residência, né? Essa questão da hotelaria é aquilo que a família pode prover. Mas tem determinado alimento, por exemplo, que o paciente dele não pode receber. Então, Vamos lá. A questão aí entra a questão da nutrição. Né? Perfeito, perfeito. Então, na questão da hotelaria, no que tange a questão dietética, existe. Quando o paciente consegue comer por si, ok, é aquilo que a família pode prover com orientação da nutricionista, né? Uhum. E a partir do momento que o paciente não pode alimentar por si, vai ser uma via alternativa, que são as sondas de alimentação, com a orientação da nutricionista também, e via de regra, bem mais de 95%, 98% dos casos, com as dietas industrializadas, que já vêm prontas e já vêm prontas para serem administradas. Nesse sentido, é bem prático. Bem prático. Certo. E medicamentos? Medicamentos, a home care pode oferecer todos os tipos de medicações. Antibióticos de toda Todos. Nós temos farmácia própria, né? E nessa farmácia própria é como se fosse muito parecido com a farmácia de hospital. A única diferença é que a farmácia de hospital também tem os materiais para cirurgias. E nós não. Cirurgias são feitas exclusivamente em âmbito hospitalar. Perfeito, âmbito hospitalar. Mas as medicações de sedação, analgésico, para vômito, febre, antibióticos de todas as classes e materiais para aspirar, para poder puncionar a veia, nós oferecemos todos esses. A gente chegou num nível tão interessante, Orley, e aqui em Minas nós somos poucos, nós somos não de vários, nós somos um de poucos, que, por exemplo, alguns pacientes têm que fazer a dieta parenteral, é aquela que é feita por veia, extremamente complicada, complexa, e nós fazemos. Transfusão de sangue. A gente faz transfusão de sangue. A gente tem um convênio com o Hemocentro. Toda a equipe tem que fazer treinamento. A faturista, a enfermeira, o médico, todos nós temos que fazer o treinamento. E nós temos a grande honra, o grande prazer de poder prover isso aí em casa. Inclusive para a mãe de colega médico, que a gente já pôde fazer isso aí, foi uma coisa tremenda. Porque um paciente para receber uma transfusão, Orley, seguramente é dos pacientes mais frágeis que existem. Você já pensou em não ter que se deslocar para um hospital para isso? Se está precisando de transfusão é porque já está numa situação meio crítica, né? Sem dúvida. Então, a gente chegou realmente nessa fase muito boa de complexidade. Então, eu tenho muito orgulho, eu que sou nascido aqui, da gente poder oferecer isso para a população, sabe? As medicações todas, o ventilador mecânico, dieta pela sonda, hemotransfusão, isso para nós é muito gratificante. Dá uma tranquilidade tremenda, né? Para quem, muito pra grande, quem precisa. muito. Já que você precisa e nós podemos chegar lá, porque eu já aprendi que não é merecimento,
Citei aqui o espiritismo. Então, se nós tivermos que passar por isso, que seja com qualidade, eu tenho dificuldade de falar, com dignidade. É. Porque a qualidade, na minha concepção, ela abrange a autonomia de vida. Mas que você tenha uma bela dignidade. Se tiver um pouco de Comodidade. dignidade. Dignidade e comodidade. Isso é muito bom. Doutor Vidigal, em termos de custos, para um convênio, por exemplo, é mais interessante para o convênio manter um paciente numa UTI de hospital ou numa home care? Vamos discutir a questão financeira e filosófica. Sim. Os ouvintes, quem nos ouvir e assistir, vão entender. É muito mais caro ficar no hospital. O hospital é o nosso porto seguro. Uhum. Eu não sou, alguém vai falar, está competindo com o hospital. Jamais, jamais. Quando eu montei Eu ia te fazer essa pergunta depois, mas... Não existe essa... Existe uma simbiose, existe uma sinergia. Nunca serão antagônicos. Tanto é que quando eu abri a Medicare, eu era diretor de um hospital. Santa Clara. Eu era diretor de Santa Clara. Foi a melhor coisa para o Santa Clara. Porque, inclusive, coisas que eu comecei a fazer em home care que a gente não fazia, no hospital a gente começou a fazer. Uhum. Porque são tecnologias mais novas, Certo. sabe? Então, isso foi muito bom. Por que não existe antagonismo? Um motivo muito simples. Alguns motivos simples. Primeiro, os casos agudos, eu estou bem aqui hoje, amanhã eu tenho uma pneumonia. Um caso grave. Quando é muito grave, eu vou precisar de um hospital, de uma UTI. Uma cirurgia, a gente já disse aí atrás, exclusivamente no âmbito hospitalar. Mas aquela situação que o paciente estabilizou. O que mais que o hospital vai oferecer para ele, Oley? Já fez tudo por ele. Passou uma sonda, fez a cirurgia, colocou em ventilação mecânica, antibiótico. Ele vai ficar no hospital, o que vai acontecer é que ele vai ter só as complicações hospitalares. É aquela coisa, a mão que afaga é a mesma que bate. O hospital, até um certo ponto, ele vai afagar o paciente, é o nosso porto seguro, como eu já disse. Uhum. A partir de um determinado ponto, infelizmente, ele vai poder, ou ele vai, infelizmente, promover coisas ruins, principalmente infecção. Sem falar na questão do desgaste da família com quem presta os cuidados, porque você deixa de ver o progresso, isso desgasta. E existem também... É o contato também, né, ali com o paciente. E o desgaste, você ter que sair da sua casa. Imagina o filho com o pai em casa, o filho talvez já tenha a família e ele tem os problemas da casa que ele não consegue resolver porque ele tem que ficar no hospital, ele transporta um pouco desses problemas. O paciente quer ir para casa, ele está profundamente deprimido por ficar lá. Esse é o momento dele ir para casa. E aí sim, ele ter essa continuidade do tratamento. Então, a home care ela oferece a continuidade do tratamento quando o hospital já fez tudo o que estava ao alcance dele para o paciente. Uhum. Daí a sinergia. Por exemplo, eu tenho uma pessoa doente em minha casa. Demanda vários cuidados. Não tão médicos, mas assim, tipo de enfermagem, essa coisa toda. Sim. Precisa de tomar uma injeção, essa coisa toda. Eu posso chegar, por exemplo, numa home care e falar, olha, eu estou querendo contratar o serviço de vocês para isso, isso, isso. Isso
É assim, o caminho é esse, não? Perfeitamente. Existem dois caminhos. O caminho da própria família ou o caminho através do médico. Porque, de repente, o médico está vendo que o paciente passou a precisar de alguns cuidados especiais. Ele vai colocar a lista daquilo que ele necessita, que ele vê que o paciente necessita, e a família procura a empresa. Ou a própria família, Orley, por já conhecer essa modalidade, fala, poxa, a gente está se desdobrando, mas não consegue fazer bem esse curativo para essa lesão, essa ferida cicatrizar. O meu pai está precisando de oxigênio, ele sofre do pulmão, está precisando de fisioterapia. O meu pai está começando a ter dificuldade para engolir, para falar, ele precisa de uma fonoaudióloga. A minha mãe está ficando desnutrida, precisa de uma nutricionista. Então, a própria família pode procurar a empresa para solicitar aquilo que ela vê que é necessário para o familiar. Isso Certo. pode acontecer. Na grande maioria das vezes, o próprio médico faz a solicitação, porque ele vê essas necessidades. Mas algumas vezes as famílias nos procuram. A gente tem colegas médicos que tem um primo em casa que nós cuidamos enquanto enfermagem. Tem uma outra colega médica da área da pediatria cuja mãe é vista por nós. Então, é mais fácil para o colega médico porque ele sabe que existe isso aí. A população em geral desconhece um pouco, mas ela pode sim acessar essa questão dessas modalidades conosco, telefone, por e-mail, Instagram. Hoje as mídias sociais facilitam muito isso aí. E como? Ou, como eu falei, através do médico. A maioria hoje sai depois de uma internação hospitalar, justamente para continuar aquele tratamento em casa, né? Mas Certo. isso também é plenamente possível. A família nos procurar. O SUS cobre essas despesas de home care? Pergunta muito feliz. Aqui em Uberlândia, Orley, e você vai me permitir citar o nome de uma Claro. sumidade de um cardeal da saúde aqui de Uberlândia, Dr. Lúcio Flávio de Faria e Silva, que foi promotor aqui em Uberlândia por quase 30 anos, voltou para Belo Horizonte por questões familiares e em 2007 ele começou, junto com o fisioterapeuta Laerte lá na UF e outros desbravadores, com essa questão de deshospitalizar os pacientes do HC da UFO. Então, hoje, você não vai encontrar crianças com doenças crônicas na UTI pediátrica da UFO. Você não vai encontrar adultos com doenças crônicas, com condições crônicas, internados nas enfermarias ou na UTI. Eles desbravaram isso aí. Existe uma discussão hoje... Esse pessoal que estava internado lá veio para home care? Para casa. Inclusive, eu comecei, porque eu sou da UFO, eu sou concursado da UFO, com muita honra. Sou formado aqui, filho da cidade, formado na UFO, e o meu concurso é de 2002. Em 2009, eu passei a fazer a parte do SAD, que é o Serviço de Assistência Domiciliar da UFO, no qual eu estou até hoje. E achei tão boa a experiência que no ano seguinte, 2010, eu abri a minha empresa. Então, existe o Melhor em Casa, da Prefeitura, e o SAD da UFO, que fazem esse serviço de uma forma muito bacana, não com os mesmos recursos da iniciativa privada que nós fazemos, mas com uma capacidade profissional fantástica. Existe a discussão, isso não vai demorar, a questão do SUS oferecer isso que as operadoras fornecem, passar a oferecer também na área pública, para os pacientes que têm essa necessidade. Isso é uma discussão que já está havendo e vai ser uma questão de poucos anos para isso realmente acontecer. Vamos torcer, né? Porque precisamos, como eu falei, a população envelhece, então as condições crônicas elas vão
prevalecer, elas vão ser prevalentes, né? E hoje você tem muito tratamento para a doença. Portanto, os pacientes vão sobreviver, advirão as consequências, não sei se feliz ou infelizmente, se você está vivendo mais, muitas vezes é felizmente, mas aí você tem que ter um tratamento proporcional. Com certeza. Doutor Luiz, nosso tempo já está meio esgotado, mas o microfone está à disposição do senhor. Se eu quiser dissertar mais sobre o trabalho de home care, outras informações que por acaso eu não tenha lhe perguntado. Você é um bom entrevistador. Eu ainda aprendo. Por isso que quando você convida, não é um convite, é uma intimação, é uma honra. Obrigado. É uma honra. O Orley, ele sabe extrair da gente. Eu gostaria de deixar aqui, primeiro, a mensagem para a população de Uberlândia, que a gente atende, nós somos pioneiros aqui, levamos para a região Uberaba, sul de Goiás, a gente também levou Itumbiara, Catalão. Uberaba não tinha esse serviço e nós levamos para lá. Alguém vai falar, mas por que você foi fazer em Uberaba? Na rivalidade, né? Isso é uma dívida com meu avô, Manuel Guerreiro, que veio de Portugal e se instalou em Uberaba antes de vir para cá. Então, eu sempre sonhei em ter alguma coisa lá, porque eu não conhecia o meu avô. É porque fica na obrigação, né? Íntima, né? E eu paguei essa dívida sentimental com ele. É a maneira que eu me sinto muito ligado a ele. E eu sempre me emociono com isso. Meu avô Manuel Guerreiro. E de forma que nós, graças a Deus, podemos prover muita qualidade em casa, muitos tratamentos em casa e de maneira sinérgica ao hospital, de uma maneira complementar. Então, se o paciente tiver aquela dificuldade de enfermagem, achar que necessita, visita médica, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, o psicólogo, que faz um papel tão bacana. Muito. O próprio terapeuta ocupacional, que também ele muitas vezes resgata muitas funcionalidades dos pacientes para os quais não se esperava que ele readquirisse. A gente está inteiramente à disposição para fazer um trabalho muito, muito bonito e que pode oferecer tanto para a família, tanto para aquele paciente acamado ou não, que ainda anda, que deambula ou não, mas de acordo com as complexidades, com as singularidades de cada caso, seja pelo fato do médico ter solicitado ou pela família que está lá sofrendo com aquilo lá e precisa de ajuda. A gente está completamente à disposição da menor até a maior complexidade, Orley, com muita honra. Muito bom. Doutor Luiz Edgar, foi um prazer muito grande tê-lo conosco em nosso Doses de Saúde de hoje. Tenha certeza que suas informações são de muita importância para quem nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Uma honra, Orley. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho e pela sua atenção. Até a próxima.